Pois é, galera, estamos vivendo dias muito tenebrosos e até o dia 1º de agosto muita coisa pode acontecer. Vou explicar o que está acontecendo na questão geopolítica da coisa no mundo, no mundo inteiro e por que que o presidente Lula pode sim ferrar com a vida dos brasileiros. Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me segue, já aproveita para me seguir. O arroba do Instagram está aqui. Clica no botão de se inscrever no canal, porque toda semana nós temos vídeo aqui lidando de assuntos sobre macroeconomia e geopolítica, tá? Então, sem delongas, vamos para o assunto. Fechamento da semana passada, o Ibovespa fechou em menos 0,21%. O IFIX, que é o conglomerado dos fundos imobiliários, fechou em mais 0,22%. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, fechou em 0,33, 0,23 positivos e o dólar fechou em 0,75 positivos, tá? Então aqui nós temos uma grande disparidade, né? Então o dólar está fechando de uma forma positiva e o Ibovespa está caindo. Por isso que nós sempre falamos sobre a correlação negativa nos investimentos. Você tem uma carteira que não esteja totalmente alocada em apenas uma economia. Então, nós precisamos ter ativos que se valorizam com a alta do dólar e nós precisamos ter menção de que, enquanto o Ibovespa está caindo, nós podemos ter empresas mais baratas. Enquanto também outros ativos que eram muito procurados, como o ouro, caiu menos 1,03% e o Bitcoin caiu menos 1,21%. Né? Então, assim, Kaique, de onde que você está tirando esses dados? Bom, eu faço as minhas análises semanais. Bom, eu faço as minhas análises semanais aqui e eu estou sempre trazendo para vocês. Então, o dólar na semana passada subiu e fechou a 5,56. E o Ibovespa menos. E o Ibovespa, mesmo caindo, ele ficou ali na casa dos 133 mil pontos, o que, assim, é uma questão até positiva, porque, mediante a um controle de inflação, digamos que a inflação vai começar a ser controlada, a taxa de juros vai começar a cair, os ativos na renda variável vão subir e essa bolsa vai bater 140, 150 mil pontos. Eu quero acreditar nisso. Falando um pouquinho sobre criptomoedas, um fato é que a XRP já é maior do que o Uber, BlackRock e Pepsi. E assim, falando sobre Bitcoin, houveram muitas vendas bilionárias e o Bitcoin ele chegou a bater ali na casa de 116 mil dólares. Está aparecendo aqui na tela o quanto que o Bitcoin está custando hoje, tá? Então assim, é, para o cenário de criptomoedas e para o cenário de mercado convencional, foi uma semana relativamente tranquila, tá? Existem semanas onde o mercado financeiro está pegando fogo, mas essa semana foi bem tranquila. Porém, se você ficar até o final do vídeo, eu vou ser muito rápido. Eu vou falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo aqui no Brasil e como isso pode impactar diretamente os investimentos para os brasileiros, né? Não só os investimentos, como também a qualidade de vida pode ser muito afetada. Mas quando a gente fala um pouquinho sobre ouro, né, o retorno dos ativos em ouro tiveram uma rentabilidade de 41,09% em um ano e em 5 anos 73,25%. Petróleo caiu ao menor nível em 3 semanas. Então, assim, você ter ativos em ouro tem dado muito resultado positivo. Por quê? Mediante a toda essa tensão de mediante toda essa tensão no mundo todo, né, nós temos ali ativos que são mais voltados porque mediante essa questão de tarifa, mediante essas questões diplomáticas e também de acordos tarifários, né, muitos empreendedores, muitos investidores e talvez até mesmo empresários, digamos assim, eles estão buscando ativos que são sólidos. Então, assim, eles estão colocando muito dinheiro em ouro. Kaique, como é que eu posso investir em ouro? Você pode investir em ouro através de um ETF. E às vezes, e dependendo desse ETF, e dependendo do ETF que você escolher, você vai estar ali replicando o valor do ouro. Mas obviamente você também tem ETFs que pode investir em mineradora, você tem ETFs que pode investir não apenas em ouro. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários para eu fazer um vídeo específico falando sobre isso. Então, no fechamento da semana passada, o Ibovespa caiu, o dólar subiu, criptomoedas em ascensão, como sempre. Nós temos ali o ouro dando uma rentabilidade muito interessante, mesmo operando em queda após o acordo entre Japão e Estados Unidos, ele ainda tem retornos anuais muito bons, tá?
Agora pegando aqui então eles têm resultados muito bons, beleza? No cenário da Europa, né? O cenário da Europa é alguma coisa que eu não gosto muito de falar porque é sempre a mesma coisa. Se cresce, cresce pouco e às vezes cai muito. Então, assim, o Banco Central ele manteve a taxa de 2% ao ano em julho. Então, assim, o Banco Central manteve a taxa de juros em 2% ao ano em julho, né? Uma taxa muito boa. Imagina se a Selic tivesse 2%, quanto que a economia não ia crescer. Mas nós também temos ali o endividamento do Reino Unido acima das expectativas e nós podemos ter um possível acordo entre União Europeia e Estados Unidos de medidas tarifárias de até 15%. Mas a União Europeia aprovou um pacote bilionário de tarifas contra os Estados Unidos se não houver um acordo. Ou seja, a Europa ela está uma tremenda bagunça. Então, assim, é uma lenga-lenga semanal, né? Todas as vezes que eu estou estudando, todas as vezes que eu estou analisando o mercado europeu, ou a zona do PIB ou a zona do euro está crescendo pouco, ou nós temos movimentos macroeconômicos que fazem com que a bolsa fique instável. Então, assim, é uma coisa muito complicada, né, de se investir o nosso dinheiro lá, porque é sempre uma lenga-lenga semanal. Lembrando, e se você estiver gostando desse vídeo, toda semana eu vou estar trazendo ele. Aproveita, curte, comente, compartilhe com seu amigo e já aproveita para seguir o canal, porque toda semana tem vídeo aqui sobre investimentos. E aqui eu estou fazendo vídeo na sala de casa, bem tranquilo, sem edição, sem pirotecnia, para a gente falar sobre o que realmente importa, que é o conteúdo, tá bom? Então, na Europa, nada muito positivo, tá bom? Quando nós pegamos países como a Argentina, aqui nós temos boas notícias, porque ah, a atividade econômica cresceu 5% em A atividade econômica cresceu 5% em maio e é o sétimo mês seguido de alta. E o FMI, ele fechou um acordo para entregar 2 bilhões de dólares à Argentina, ou seja, a economia ela vai avançar com isso. Então, algumas empresas brasileiras estão olhando para esse. Então, algumas empresas brasileiras já estão de olho na Argentina. E o Milei privatizou algumas estatais de saneamento em Buenos Aires porque vai dar mais lucratividade. Ou seja, temos um presidente lá que está privatizando empresas estatais, que está reduzindo os impostos, que está diminuindo a- que está diminuindo a pobreza. Eu sei que a Argentina está muito pior que o Brasil e tem questões muito complicadas para serem eh, resolvidas, digamos assim, mas nós não podemos negar que é um trabalho muito bom. Enquanto todos os países ali do mundo, enquanto o Brasil está brigando com os Estados Unidos, você vê o Javier Milei entrando num acordo enquanto o Brasil e alguns dos países dos BRICS estão brigando com os Estados Unidos, você vê a Argentina entrando em acordos diplomáticos com os Estados Unidos. Então, assim, para o benefício do povo. E lá na Argentina, a mídia é extremamente contra o Javier Milei. Aqui nós temos a mídia a favor do Lula e olha só o que ele está fazendo. E se nós pegarmos aqui um dado que eu estava vendo, os líderes mundiais mais bem avaliados, nós temos em primeiro lugar o líder da Índia. A Índia vem crescendo muito e vem pegando proporções gigantescas. Eu venho falando isso todas as vezes, tanto no nosso grupo de geopolítica como nas nossas aulas. Inclusive, você que quiser participar do nosso grupo de investimentos, que é gratuito, eu dou aula todo sábado, é só você clicar aqui no link da descrição e fazer parte do nosso grupo, tá bom? Então eu venho falando que a Índia, ela tem sido um país que está atraindo bastante atenção de alguns investidores, né? Então a Índia está com o primeiro lugar, a Coreia do Sul está em segundo lugar, a Argentina está em terceiro, ao Javier Milei aí, e o Brasil está em 18º com 32% de avaliações positivas. Então isso aqui é muito discrepante. Estamos quase na lanterna. Então quem é vascaíno, quem é botafoguense eu nem digo, mas os vascaínos eles sabem muito bem como é que é conviver com isso. Eu sou flamenguista, segue o líder. Então, nós olhamos para um país vizinho e ele está se dando muito bem, não somente nas questões do déficit fiscal que está diminuindo, mas também no reconhecimento internacional. Poxa, será que não dá para fazer isso aqui no Brasil?
Até dá, mas o problema é que o presidente está fazendo besteira. E falando um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, as vendas nas novas moradias ficaram abaixo do esperado em julho. Então, assim, o estoque está aumentando muito por conta dos juros mais altos. Nós temos um juro lá a 4,5, coisa que entre 2008 e 2015 beirava zero, mas hoje nós temos um juro em 4,25 e 4,50, né? E no papel pode chegar até 7% no financiamento. Então, imagina uma pessoa que está querendo comprar uma casa financiada e vai pagar 7% de juros em dólar, né? E o Donald Trump ele tem pressionado o Powell para o corte de juros. Lembrando, essa semana vai pegar fogo porque nós temos reunião do Copom e nós temos reunião do Federal Reserve, que é como se fosse o Banco Central Americano. Então, se o juro cair, então eu espero que os juros caia lá, porque caindo lá vai cair aqui também, né? Mas a tendência é que a taxa de juros não seja cortada pelo menos agora. Mas nós precisamos esperar e, obviamente, eu vou fazer uma live quando sair os resultados, tá? Entre o dia 29 e 30 vai ter ali a reunião do Federal Reserve e também ali da taxa do Copom. E as bolsas americanas elas bateram recorde com otimismo mediante as tensões comerciais. Ou seja, pessoal, vocês precisam ter dólar em carteira. Ah, Kaique, eu quero investir em dólar, mas eu não sei como fazer. Você pode ter um ETF. ETF é a sigla reduzida da palavra Exchange Traded Funds. Ou seja, ao invés de ter Google, Alphabet Inc., Microsoft, Berkshire Hathaway, Johnson Johnson, dentro de um ETF você tem todas essas empresas que vai valorizar o teu capital e te pagar dividendos em dólar. Kaique, não sei como investir. Bom, entra na minha comunidade de investimentos, porque na minha comunidade de investimentos você tem acesso vitalício a muitas aulas que estão aparecendo aqui e você vai ver aqui os depoimentos das pessoas que estão participando da nossa comunidade e tem resultado. Porque o que manda, pessoal, não é a quantidade de conteúdo que você assiste, mas é a aplicabilidade que você coloca mediante o conteúdo que você tem. Então aqui você vai ter o meu suporte, vai ter o acesso vitalício, nós vamos poder conversar, marcar reunião, tá? E você vai participar do meu ciclo onde eu vou estar ali te ensinando absolutamente tudo. Então, entra na minha comunidade, clica no link da descrição, você vai ser direcionado para o meu chat no WhatsApp e lá eu vou te orientar como é que você pode fazer parte da comunidade. Não perde essa chance, aproveita porque o acesso é vitalício. Você só investe uma única vez e tem sempre conteúdos para investir melhor, tá bom? Como você está vendo aqui, está aparecendo alguns depoimentos das pessoas que têm resultado e eu espero você lá. Mas vamos voltar para o vídeo. Então, ter dólar na carteira é algo extremamente saudável, é algo que vai fazer com que você diminua o risco Brasil e tenha um ativo em potencial. E tenha um ativo seguro, que já se provou ao longo do tempo, né? Então, as empresas de tecnologia elas estão dando mais 6.000% de rentabilidade, botando a Nasdaq aqui. E para a gente falar um pouquinho sobre o Brasil, né, o IPCA foi e os pre... E para a gente falar um pouquinho sobre o Brasil, o IPCA 15 saiu o relatório, né, e os preços cresceram 0,33% puxado por energia elétrica. Isso aqui é horrível, tá? A dívida dos brasileiros já está ultrapassando um salário mínimo, péssimo também. E o investimento direto caiu ao menor nível em 4 anos, ou seja, você tem menos fundos monetários internacionais, você tem menos investidores colocando dinheiro no Brasil, mesmo com a Selic a 15%, muito por conta de toda a repercussão internacional que o Brasil está tendo. E como é que um país vai crescer sem ter um investimento ativo, principalmente um país emergente como o Brasil? Então, presidente, eu não vou falar o nome, né, porque é capaz do meu canal ser censurado, mas então é bom o presidente abrir os olhos. E como se não bastasse, né, essas boas notícias, né, com uma alta receita, o governo anuncia o descongelamento de 20 bilhões de reais. Ou seja, a arrecadação bateu 1,4 trilhão de reais e eles descongelaram mais 20 bilhões de reais para gastar ao seu bel prazer. Aí eu me pergunto, vale a pena? Será que faz sentido? Será que verdadeiramente você está conseguindo perceber o que está acontecendo? Nós temos uma Selic a 15, com empresas batendo recorde de recuperação judicial, então as empresas estão falindo, o que vai fazer com que os empresários fiquem calvos. Eu já estou ficando quase calvo só de fazer esse vídeo. E a arrecadação em junho bateu 234,6 bilhões de reais.
mas as contas continuam no vermelho. Às vezes dá até uma raiva, né? Meu Deus do céu. Mas pelo menos eu não sou vascaíno, então estou na vantagem. E para a gente poder finalizar aqui, nós falamos muito sobre essa questão da bomba relógio. Bom, no dia 1º de agosto, existe algo que é muito preocupante, que é a normalidade das tarifas, né? Então, o Lula está brincando com uma coisa muito séria. Então, por exemplo, os Estados Unidos eles fecharam um acordo com o Japão, com o Vietnã, eles estão em transação de fechar acordo com a União Europeia. Então, alguns países estão conversando para entrar num denominador comum que beneficie o povo e até mesmo as relações comerciais internacionais. Mas quando nós olhamos aqui para o nosso país, é algo que parece que é inimaginável, porque o presidente só está fazendo besteira. Outro ponto que eu falei aqui no vídeo, né, que o Trump disse que um acordo com a Índia, lembra da Índia? Ela está encaminhando. Ela está encaminhado, ou seja, provavelmente nós teremos um acordo que beneficie o povo da Índia, que beneficie as transações comerciais com a Índia e, por consequência, atraia os olhos dos investidores internacionais para esse país. Então, assim, quando você vê vídeos da Índia em qualquer outra rede social, você vê lá a vaca fazendo cocô na rua, ou o macaco arrancando o gato net dos outros, um país sujo, tem lá o templo dos ratos. Gente, eu não gosto de rato, mas imagina você entrar num templo com 40 mil ratos. Se você pisar no rato, você tem que pagar o preço do rato em ouro, o peso do rato. É uma loucura. O rato bebe leite, a pessoa bebe leite junto com o rato e diz que isso dá sorte. Enfim, mas quando a gente fala de atividade econômica, a Índia está atraindo muitos olhares internacionais. E isso é inegável, né? A Índia está fazendo acordos com Washington e está fazendo o meio termo ali com os BRICS para não ficar mal com ninguém. É aquele aluno que está na sala de aula e ele é brincalhão com todo mundo, ele sempre tira uma coisa positiva de todo mundo e ele não quer ficar mal com ninguém. A tendência é que ele atraia cada vez mais aliados. E o Brasil, que é um celeiro que exporta para o mundo todo, está fazendo besteira. Eu não entendo. Aí olha só essa notícia aqui, ó. Vou levar jabuticaba pra você, Trump. Jabuticaba, cara. Jabuticaba, meu irmão. Então, assim, o Lula, embora seja péssimo. Então, o Lula, embora seja. Ele não é burro. Eu não acredito que isso seja meramente esclerose. Eu acredito que isso é intencional. Porque o Lula descartou ligação com o Trump, ele fala em excluir setores, e isso é algo muito sério. E colocaram também o Geraldo Alckmin para poder negociar. O Alckmin é uma figura que é muito mal representada internacionalmente. Ele é apoiador ou amigo de alguns dos maiores movimentos terroristas, de alguns dos principais movimentos ou de algumas das piores pessoas que já existiram ou que pisam na Terra atualmente, né? Que são provenientes de alguns movimentos que literalmente tragam prejuízo para as pessoas, ou seja, Hamas, Hezbollah, entre outros. Então vamos pensar, será que ele é tão ágil assim para colocar uma pessoa para poder negociar com os Estados Unidos que tem repercussão internacional extremamente negativa e fica falando de truco, de jabuticaba, pelo amor de Deus, meu irmão, isso vai prejudicar o brasileiro. O fato é que as entidades empresariais já estão demonstrando preocupação e os Estados Unidos estão preparando uma declaração de emergência. Então, o que está acontecendo? Nós temos poucos dias para poder entrar em acordo essas normas tarifárias, que temos até o dia 1º de agosto, e o governo está arriscando muito, ninguém sabe o que vai vir por aí. Alguns setores já estão sendo penalizados, por exemplo, as vendas no agronegócio, elas já despencaram mais de 50% antes das tarifas. E, inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Banco do Brasil, né? O que está acontecendo com o Banco do Brasil, se vale a pena. O Banco do Brasil é muito ligado no agronegócio, então eu vou deixar aqui na descrição, aproveita e assiste também. E a tendência é que 110 mil empregos estejam em risco, então isso é extremamente problemático, tá? Eu vejo uma situação muito ruim até o dia 1º de agosto, se essas normas tarifárias entrarem em vigor, é muito ruim. Porque nós vamos ter uma Selic a 15,
vai ser muito caro, né, as coisas, o crédito ele está muito mais caro, o financiamento vai ter muito caro. Nós vamos ter uma tarifa de 50%, que também vai prejudicar muito as exportações comerciais, e nós temos ali um déficit fiscal cada vez mais crescente. Então, é um combo muito ruim. Então, assim, a conclusão, né, o Brasil ele precisa entrar em um acordo diplomático, isso não é negociável, e isso também está prejudicando o próprio empresário, né? Então, o governo está se aproveitando de uma situação ao invés de sentar e resolver. Porque nós atualmente estamos em um clima de, eu poderia dizer, de incerteza, e isso é muito ruim para a própria economia, para a própria geração de novos empregos, para o avanço econômico e o crescimento do próprio país. Porque se um país for desestimulado a investir, se um país for desestimulado por conta das altas tarifas, né, quem é que vai querer empreender? E você que está aqui nesse vídeo, você tem que entender uma coisa: não é os políticos que vão fazer a economia gerar, é o empreendedor. Então eles estão usando o meu e o seu dinheiro para fazer besteira, para ficar gastando em viagem. Eu não estou nem aí se me processarem, tá? Provavelmente vão me processar, mas eu também não estou nem aí. É, a tendência é que piore muito se não houver uma diplomacia. E assim, os Estados Unidos, eles podem usar o Brasil como exemplo. Você lembra lá do filme Tropa de Elite, que o baiano pegou o cara de exemplo porque falou que não queria a polícia na favela, colocou ele no pneu e tacou fogo como exemplo? Então, gente, o Brasil pode ser um exemplo. Isso aqui acho que é um dos piores cenários possíveis, né? Não acredito que isso vá acontecer, embora o Donald Trump tenha um problema com o Lula. O problema dele não é com o Brasil, mas sim é com o presidente, tá? E no pior cenário possível, pode acontecer isso, mas ainda não é um cenário de desespero, tá bom? E o fechamento da bolsa de ontem, o Ibovespa fechou em queda novamente, menos 1,07. O S&P 500, que vai pegar as 500 empresas dos Estados Unidos, fechou em alta de 0,02, como está aparecendo aqui. A Nasdaq fechou em 0,33% positivo, ou seja, correlação negativa. Bolsas americanas subindo, bolsa brasileira caindo. Então, o que você acha desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários, curte, comente, compartilhe e deixa aqui nos comentários a sua seguinte opinião. Você acredita que vai ter um acordo diplomático entre o presidente Lula e Donald Trump? Se você acha que sim, acha que não, deixa nos comentários e vamos conversar para poder engajar esse vídeo e crescer esse canal novamente, tá bom? Se você quer participar de novo da minha comunidade, não vou ser chato, mas a minha comunidade ela tá aberta, tá no link aqui da descrição para vocês poderem assistir. E eu também deixei aqui uma aula gratuita sobre investimentos. Então tem muito conteúdo aqui no nosso canal, já aproveita, se inscreve, curte, comente, compartilha, me segue no WhatsApp, me segue no Instagram. Eu aguardo vocês na próxima, tá bom? Deus abençoe e tamo junto.